Uma boa tarde, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos agora continuando com o capítulo 2 da novela Branca de Neve faz bodas de prata e deixa a torre. Bom, no capítulo 1 você pôde perceber que ela era realmente apaixonada pelas profecias do corpo governante. Ela acreditava que tudo aquilo que ela estava assistindo era verdade, ela pensava que era verdade. Ela não tinha a noção de que tudo aquilo não passava de uma grande mentira. Agora nós vamos continuar ouvindo Branca de Neve, contando mais um pouquinho da sua trajetória dentro da organização, tá? Vamos agora ao capítulo 2, Branca de Neve, depois de aproximadamente 25 anos enganada. 25 anos enganada, ela deixou definitivamente a organização TJ. Isso vale muito a pena, porque são testemunhos reais, são testemunhos de pessoas que viveram. Não é testemunho de gente que está aqui a fim de denegrir, gente que está aqui a fim de falar mal. Não, nada disso. O objetivo dela é exatamente trazer para você conhecimento, o porquê que você deve tomar cuidado, não com as pessoas em si, que são testemunhas de Jeová, não é isso. Tem muita gente que confunde as estações, tá legal? Quando a gente fala tomar cuidado, nós estamos falando tomar cuidado com os ensinamentos. Jesus, ele falava assim, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. Da mesma maneira, o nosso canal aqui, ele tem por objetivo ajudar você a tomar cuidado com o fermento do corpo governante. As testemunhas de Jeová, de modo geral, são pessoas boas, são pessoas enganadas, são pessoas vítimas. Eu sempre tenho dito, pessoal, e você vai ver essa história também aí na novela. Uma testemunha de Jeová, ela é como alguém que está sob o transe de um potente psicotrópico. Não responde pelos seus atos. É por isso que você não pode ter ódio de uma testemunha de Jeová. É por isso que você tem que procurar ter paciência com eles, sabe? Eu sei que é difícil. É difícil. Mas tem que procurar ter paciência. Por quê? Porque é como se eles estivessem debaixo de um efeito de uma pesada droga, vamos dizer assim. Então eles não sabem nada que estão fazendo em sentido religioso. O corpo governante administra doses cavalares para eles, através do tal do Zoom, através das reuniões. Todos nós já passamos por isso. E a Branca de Neve, ela testemunha exatamente isso. Então, quando eu cito, às vezes, as testemunhas de Jeová, eu estou me referindo ao fermento, né, do corpo governante. Na Bíblia, o fermento, ele é visto como ensinamentos falsos. E esses ensinamentos falsos, travestidos de verdade, fazem com que a pessoa se torne refém de um conceito, se torne refém de uma ideia. E muitas vezes a pessoa acaba tendo sérios problemas, tá legal? Então vamos prosseguir agora ouvindo o que a Branca de Neve tem a nos dizer. Um pedacinho aqui da última parte da fala dela, e em seguida a gente já entra direto na fala de agora. Moderno, digamos assim. E só posso dizer que o meu coração se enche de gratidão por Deus ter feito isso por mim. Pronto, então ela compara a organização das Testemunhas de Jeová a um Egito moderno, e ela diz que ela é grata a Deus por ter se livrado daquela escravidão que ela vivia. Vamos ouvir.
Bem, outra coisa que eu queria compartilhar com vocês, para vocês entenderem um pouco mais da minha história também, é que eu, aos 17 anos, eu fiz magistério, estudei durante 3 anos, finalizei, e quando eu estava no final, eu prestei uma espécie de... tentei uma bolsa de estudos para a faculdade, e ganhei. Na verdade, ganhei por 2 vezes, por 2 anos consecutivos, eu ganhei bolsa de estudos, em razão das minhas notas terem sido muito altas, e então ganhei por 2 anos seguidos, eu poderia fazer a faculdade sem pagar. Mas, por conta desse amor que eu tinha pelas coisas de Deus, e sempre houve incentivo para não... Olha só que coisa interessante. Ela recebeu uma bolsa de estudos e ela 2 vezes, vejam, é o que eu sempre digo, são pessoas inteligentes, não são pessoas com déficit de inteligência, não, são pessoas inteligentes. Veja que ela por 2 vezes, ela passou no concurso, ganhou a bolsa, mas agora vai cair naquilo que sempre ocorre, não é? Inclusive eu quero mandar um grande beijo aí para a Luciana, para a mãe dela, para a avó dela, que também está acompanhando. São pessoas que deram uma força muito grande para ela quando ela saiu da organização. Eu acompanhei todo o trajeto e isso foi muito bom. Bom, ela ganhou bolsa de estudo, mas ela era adepta da ideia do romeno Gerd Lost, aquele que não gosta que as pessoas estudem, mas gosta que as pessoas usufruam. Aliás, mas eles gostam de usufruir de quem estudou. Vamos prosseguir aí na questão da bolsa de estudo. Consecutivos, eu ganhei bolsa de estudos, em razão das minhas notas terem sido muito altas, e então ganhei por 2 anos seguidos, eu poderia fazer a faculdade sem pagar. Mas, por conta desse amor que eu tinha pelas coisas de Deus, e sempre houve incentivo para não cursar uma universidade, uma faculdade, por conta de que devíamos colocar o reino em primeiro lugar e colocar sempre Deus à frente, e tudo isso eu tinha isso muito marcado na minha mente. Então o que eu fiz? Eu deixei esse sonho que eu tinha, que sempre foi um sonho meu, eu deixei para, na minha opinião, eu imaginava que eu estava agradando a Deus, que Deus estava feliz por eu deixar de fazer aquela faculdade, para eu poder me dedicar mais ao serviço dele e ter mais tempo para poder servi-lo mesmo. E eu tenho certeza que isso não passou despercebido aos olhos de Deus, né? E ele com certeza viu a minha sinceridade e o meu amor. E hoje eu percebo que eu acredito que, no caso, estou falando para muitas pessoas que têm o mesmo amor e deixaram muitos sonhos também, porque a organização disse que Deus se agradaria de tais sacrifícios, de tais coisas. Mas Deus, Ele nos devolve tudo. Ele nos devolve tudo. Realmente podemos ter deixado sonhos por Deus, né, em razão dele, mas Ele vai nos dar novos sonhos, novos caminhos, novas formas de trilhar, e isso nos traz uma alegria muito grande, porque nós podemos sentir que Deus, Ele nos ama de verdade, que nós sabemos, né, que Deus nos ama, mas quando nós sentimos esse amor, é algo totalmente inexplicável. Nós vemos que o que um dia uma organização e os interesses dessa organização nos tiraram, Deus nos devolve tudo, milhares de vezes mais.
porque o nosso Deus é realmente maravilhoso. Olha só que legal, então. Veja que eu estou sentindo uma coisa muito legal na fala da Luciana e que serve de exemplo para muitos irmãos. Normalmente eu ouço alguns irmãos dizerem assim: olha, tá vendo? Eu perdi tantos anos da minha vida, eu fui enganado, tal, não sei o quê. Ela entende tudo isso. Só que você percebe que ela tem uma confiança de que Deus vai devolvendo para a pessoa se a pessoa realmente buscar nele tudo aquilo que ela perdeu. Né? Vejam só que legal isso. Gente, eu acho que este é um sentimento muito nobre, é um sentimento muito legal que deve ser trabalhado na vida de todos aqueles que saíram da organização das Testemunhas de Jeová. Sabe? Eu acho que isso que ela está falando é muito legal. Você olhar para dentro de você e encontrar Deus trabalhando nas suas mágoas, trabalhando naquilo que você perdeu. Isso é muito legal. Vamos ouvir mais uma parte. Bem, algo que eu queria mencionar também é a respeito da dificuldade que nós temos em perceber que estamos dentro de uma organização que está nos controlando. Porque, na verdade, ela está usando técnicas, né? Técnicas de PNL, né? Programação Neurolinguística, para que nós façamos as coisas da forma que eles querem e nem ao menos nos apercebamos disso, né? Então essas técnicas elas são usadas para condicionar comportamentos e realmente isso é uma realidade. É interessante que a minha mãe sempre comentava comigo, à medida que foi passando o tempo, eu fui ficando cada dia mais triste, cada dia mais doente, fiquei até com depressão. E a minha mãe sempre falava para mim, falava assim: Lu, mas você não era assim. Ela falou: o que será que está acontecendo? Você mudou. E eu não sabia dizer o porquê. Então, aqui deixa eu só dar um interrompidinha nela aqui. Você vê, ela foi entrando num estado depressivo. É gradativo e normal. Gente, então vamos lá. Você que está me acompanhando aí agora, é gradativo e normal uma testemunha de Jeová, com o passar dos tempos, cair nesse estado depressivo. Às vezes, alguns bem mais profundos e outros bem mais leves, né? Mas caem. Porque o que acontece é o seguinte: são muitas cobranças dentro da organização que são cobranças praticamente impossíveis a pessoa realizar. É quase como se você tivesse que guardar a lei de Moisés. Eles colocam você na meta máxima. Aí é como dizia, né, a antiga, saudosa Dilma, né? Nós não vamos estabelecer a meta, mas quando atingirmos a meta, a gente dobra a meta. A organização trabalha na mesma política da Dilma, mesma coisa. Eles fazem de conta que não tem uma meta, mas tudo que você faz nunca tá bom. Você sempre tem que fazer mais, você sempre tem que fazer mais. Né? Eu achei interessante, essa semana, mandaram para mim um texto bíblico que eles acharam, Paulo com saudade dos irmãos de Éfeso, e Paulo falou que queria vê-los. E aí eles já colocaram isso como meta para os irmãos entrarem no Zoom. Né? Tem gente que não gosta de entrar, então aí eles colocaram que é bom ver os irmãos através do Zoom. Então são metas em cima de metas, metas em cima de metas, e quando você atinge a meta, que não é a meta, eles dobram a meta. E é desse jeito que a coisa vai rodando. Então a pessoa entra no estado depressivo mesmo. Nunca tá bom, você tá sempre em pecado, Jeová tá sempre triste com você, Jeová tá sempre triste com você, Jeová não está te abençoando porque você não está sendo fiel nos estudos bíblicos familiares, você não está sendo fiel na preparação da sentinela. Gente, olha, é uma vida
que só o Satanás é que quer, depois que você entende a liberdade em Cristo Jesus. Acho que nem Satanás quer uma vida dessa daí, viu? Vamos lá. Hoje eu percebo que eram essas técnicas de programação que na verdade meio que alteraram a minha, eu acredito que talvez um pouco da minha personalidade. Então durante o longo do tempo eu não sabia nem mais quem eu era, não sabia exatamente do que eu gostava, que gostos que eu tinha, o que eu preferia, eu não sabia mais, porque eu vivia em função da organização. Então o que eles queriam que eu gostasse era o que eu gostava, o que eles queriam que eu não gostasse era o que eu não gostava. Então, à medida que foi passando, que eu fui vivendo ali debaixo daquelas regras e daquelas leis, à medida que foi passando o tempo, eu já nem sabia mais quem eu era. Aqui eu acho que ela definiu exatamente uma testemunha de Jeová. A pessoa ela vai sendo programada de uma maneira tão fantasticamente má que com o tempo a pessoa não sabe mais quem ela é mesmo. Porque você não sabe se você pode gostar de uma música, você não sabe. Porque se você gostar dessa música, Satanás está gostando de você. Você não sabe se você pode ir na casa do seu parente, porque se você for na casa do seu parente, por mais que você queira, você está se relacionando com mundanos. Você vai completamente perdendo a sua personalidade, conforme nos diz aqui a irmã Michele Grobe. Né? É exatamente isso. E a Silvia continua, perdemos a nossa personalidade, despersonalização. E isso que a irmã, ela se matou a charada de uma maneira assim fantástica. E isso vai acontecendo com o passar do tempo, até que você entra naquele processo que você não sabe mais. Porque aí eles dizem, poxa, você está no paraíso espiritual. Você está no paraíso espiritual e aí você não entende porque, sabe, nada te agrada, você não tem mais prazeres na vida. Você não tem mais prazeres na vida, porque nenhum prazer mais pode. Porque todo prazer que você. Se você tiver prazer na companhia de pessoas, você não pode estar porque são mundanos. Você só pode estar na companhia deles. Se você tiver prazer numa festinha, você não pode ir porque essa festa tem origem pagã. Se você gosta de usar saia no joelho, você tem que usar saia para baixo do joelho. Se você gosta de camisa de alcinha, você tem que usar sem alcinha. Se você gosta de uma tatuagem, você não pode fazer. Se você gosta de uma cor de cabelo, opa, essa cor é escandalosa. Se você usar um determinado tipo de brinco, você está chamando a atenção. Se você fizer uma ginástica e postar uma foto sua fazendo ginástica de top e tal, né, lá na academia, que todo mundo tá lá, do mesmo jeito, eles dizem que você está fazendo outros tropeçar. Então, meu irmão, o negócio é complicado, é complicadíssimo. A Lia Martins diz assim, ó, nós vivemos em prol deles, parecemos robôs comandados, exatamente. A Michele ainda diz coerção, chantagem emocional, perca de liberdade individual. E a Silvia diz tudo verdade, ancião. E o guerrilheiro da resistência diz satânica essa ideia de mundanos. Então você acaba se perdendo, você não sabe mais quem você é. Você não sabe mais. Tô em casa domingo de manhã. O negócio chega num ridículo tão grande que domingo de manhã, quando eu não ia no campo, eu ficava com a consciência pesada. Você acredita nisso? Quando eu não ia no campo domingo de manhã, eu ficava com a consciência pesada, achando que eu estava pecando contra Jeová. Mas, puxa vida, ao invés de eu estar no campo, eu estou aqui na quadra de futebol. Uma quadra, uma vez na vida. Uma vez na vida. Sabe, tipo assim, que os colegas da escola ou da empresa alugaram. Vamos jogar, tá? Pô, mas domingo, que dia? Domingo de manhã. Meu Deus do céu. Vou pecar contra Jeová. Olha só a cabeça, não é? A irmã Valcristina, ela também comenta aqui, ó, perda. Não é? A Silvia diz que nós realmente perdemos. O Richard diz um gasto desnecessário de tempo para fazer perder tempo quem está do outro lado da linha, falando sobre o campofone. Não é? A Sil 2, sair da organização e ser cristão não quer dizer que você vai poder fazer tudo o que quer.
eu ainda sigo os princípios da Bíblia, estou no caminho de Jesus Cristo. Exatamente. Só que com uma diferença, né, Sil? Uma diferença muito grande, né? Sem a pressão psicológica que eles colocam. Hoje nós seguimos a Jesus Cristo pela nossa consciência, treinada pela palavra de Deus. Erramos, acertamos, mas estamos no caminho cristão. A Marlene Rodrigues diz que, além do mais, coloca os irmãos para vigiar tudo o que fazemos. Exatamente assim que tem ocorrido. Então vejam que aqui no caso da nossa irmã, ela matou assim a pau a história, mas matou mesmo. Despersonalização. Despersonalização. E é isso que a gente tem visto acontecer dentro da organização. Vamos ouvir mais um pedacinho nesta linha de raciocínio. Então eu fui me perder, acredito, eu não sei se o termo é exatamente esse, mas seria quase que perdendo a personalidade, despersonalizando a gente dia a dia. E isso, né, a psicologia explica que toda vez que você vive aquilo que você não quer viver, seja pelo motivo que for, aos poucos não tem outro caminho, a gente vai adoecendo dia a dia. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Cada dia, os dias se tornavam cada vez mais pesados, e eu já me perdia em mim mesma, não sabia mais o que estava acontecendo, e tudo isso, eu perdi a felicidade, eu já não era mais feliz. E tudo isso tem a ver com você ser despersonalizado, né? Porque cada ser humano ele tem os seus gostos próprios. E eu, para me moldar aos gostos dessa organização, eu já tinha deixado tudo para lá. Então eu já não sabia nem quem eu era mais. E isso foi me levando a cada dia ficar mais triste, acabei ficando até mesmo doente. Vejam só o caso dessa moça. Essa menina é nova. Eu estou fazendo aqui as contas, ela deve ter seus 32, 33 anos, mais ou menos, pela conta que eu fiz aqui. Né? Agora, notem que interessante, aí no caso dela, ela chega exatamente na mesma conclusão que a nossa irmã Michele. Nossa irmã Michele, que é professora, trabalha com pessoas, e consegue enxergar só no ouvir essa fala dela, que é exatamente a mesma que ela disse, né? Despersonalização, ela perdeu a personalidade. Ela se tornou uma menina triste, né? E aí a Michele diz assim, mas esse é o objetivo da seita, fazer que as pessoas sintam culpa para assim trabalharem como escravos em prol do, abre aspas, reino, fecha aspas, o reino deles. A Rosiane Cláudia, é melhor ir comprar o uísque domingo de manhã, citando aqui o caso de Anthony Morris. Sebastião Gonçalves, é pura verdade. Já me chamam a atenção por eu assistir a Fórmula 1 de vez em quando. Sérgio Vaz está com a gente, o Sebastião Gonçalves, dando boa tarde a todos. A Sil 2, sem a pressão da torre e apenas pela consciência de seguir os princípios bíblicos. Boa observação, Edson. Obrigado. Valeu, querida. O Guerrilheiro da Resistência. Pasmem, me chamaram a atenção por eu ter tido um cachorro boiadeiro australiano. Bom, eu não conheço o cachorro boiadeiro australiano, né? Não sei nem o que ele faz, para te falar a verdade. Mas deve ser um cachorro legal e um cachorro que nem todo mundo tem, a não ser os boiadeiros australianos. E como você não é um boiadeiro australiano, então você tem que ser chamado a atenção porque tinha um cachorro boiadeiro australiano. Vamos lá, nossa irmã Zilda Devezin falando sobre o Tony Morris, né? Sobre o uísque no domingo de manhã e não ficou com a consciência pesada. O Richard Amaral, esses anciãos TJ são xiitas, perseguidores, fariseus modernos. Vamos lá, vamos prosseguir mais aqui para terminar esse áudio dela. E realmente isso acontece, né? Porque em sentido emocional nós temos que estar saudáveis, porque senão realmente não tem outro caminho para nós. Nós ficamos realmente doentes. Então essa programação neurolinguística, no meu caso, me fez muito, muito mal. Interessante que, no caso da minha mãe, essa programação neurolinguística já não fez tanto efeito.
Eu acredito que seja pelo fato dela não ter muito tempo, ela não tinha muito tempo, então ela não tinha tempo de preparar as reuniões e não era sempre que ela conseguia assistir às reuniões também. Então nela o efeito foi um pouco menos, porque ela conseguia pelo menos ter uma visão mais clara das coisas, tinha coisas que ela concordava, tinha coisas que ela não concordava. Então ela já era um pouco bem mais lúcida do que eu. Eu, na verdade, acabei me tornando eu falo assim que até um fantoche, porque realmente eu já não sabia nem decidir as coisas, bem dizer. Era tudo que a organização falava para mim, eu seguia a risca e aquilo era o correto para mim, e tudo que eles falavam que era errado, e basicamente foi isso. Pois é exatamente isso. A pessoa acaba ficando doente. É por isso que o grande número de testemunhas de Jeová hoje tomam remédio tarja preta. Um grande número de testemunhas de Jeová tomam. Mulheres de anciãos são as campeãs dos tarja preta. As mulheres dos anciãos, eu tenho pena daquelas irmãs, coitadas. Porque elas têm que cortar um 12 violento, viu? É complicado ser mulher de ancião. Não é fácil, não. E elas têm que tomar um tarja preta, assim, para poder conviver com aquele ancião, que ela sabe que não é ancião porcaria nenhuma, não é? E, ao mesmo tempo, ela tem que fazer de conta que ela está vivendo naquele tal de paraíso espiritual. Né? Então, tá aí, a irmã fez um excelente diagnóstico nesses 2 primeiros capítulos do que a organização faz com uma pessoa. O Ed Nunes está com a gente, a Alessia Junton também. O nosso irmão Vitor Jacinto, lá de Portugal, a Michele diz: ter um animal de estimação é oneroso, o dinheiro deve ser dado para a obra mundial. Cortem o lazer, os excessos, vivam uma vida sem graça. Essa observação da irmã Michele é uma coisa que eu sempre entendi também assim, gente. Sempre entendi assim. Por quê? Porque é exatamente o que eles fazem. Você não pode ir para aniversário para você não dar presente. Você não pode ir para o Natal para você não dar presente. Você não pode comemorar nada para você não gastar dinheiro e dar dinheiro para eles. É simples assim. Né? E no caso aqui do cachorro boiadeiro australiano do irmão aí, é isso, o irmão ia ficar gastando dinheiro com boiadeiro australiano e não ia dar dinheiro para o corpo governante. A Marlene Rodrigues, todos estão dentro dessa organização, sofrem consequências terríveis de tanta cobrança. O Antônio Oliverto, eu fiquei pela primeira vez em toda a minha vida com depressão, só de 1 ano de organização. 1 ano ele já entrou para depressão. A Laura Freitas está com a gente e a Silvia Maria Mello. O Richard disse que, infelizmente, o pior é uma esposa de ancião que não trabalha e tem que ser sustentada por ele e ser pioneira regular no mínimo. A Rosiane Cláudia, um ancião do salão, achava ruim tomar água durante as reuniões. Absurdo. Bom, pessoal, o que acontece? Aqui no caso da irmã, ela cita uma coisa que é interessante. Ela disse que a mãe dela não foi tão vítima do processo neurolinguístico. Por que a mãe dela não foi tão vítima? Porque a mãe dela nunca levou a sério o processo neurolinguístico. É igual a hipnose. Por exemplo, eu sou uma pessoa que a hipnose, para mim, não faz efeito. Não faz efeito. Tipo assim, pode trazer o maior mágico do mundo. Na minha cabeça não entra. Mas tem pessoas que basta o cara balançar o pêndulo, ele já cai. Tem pessoas que basta a pessoa falar no ouvido dele, ele já cai. E é de verdade aquilo lá. Você pode cortar o braço dele que ele está hipnotizado. Acontece. Não pensem que é brincadeira, não. Porque existe sim. Existe sim. Eu sou uma pessoa que não sou suscetível à hipnose. Agora, tem gente que é. Da mesma maneira, a sua mãe não é suscetível à hipnose. Você já era. Porque você se aplicava muito. E como que nós entendemos isso? Porque você preparava a sentinela, sua mãe não estava nem aí. Você ia para o serviço de campo, sua mãe se ia quando dava. Você ficava na reunião fazendo anotações. Eu não te conheço pessoalmente, mas pelo seu perfil, eu sou capaz de dizer que você era assim. Você ficava nas reuniões fazendo anotação. Então aquilo dali vai tudo entrando dentro da sua cabeça, tudo entrando. E aí o processo de lavagem cerebral, ele vai ficando forte dentro da sua cabeça.
sabe? Então, tipo assim, qualquer comando do corpo governante, para você era lei. O corpo governante só faltou trabalhar com aquele tal de MK Ultra, que foi uma experiência utilizada na Segunda Guerra Mundial. O Wagner Raposa de Fogo diz: depressão em Torrelônia? Mas cadê o Espírito Santo produz amor, alegria, paz, etc, etc, etc? Eles não dizem que a enganização é coisa de Deus? Pois é, isso é o que eles dizem. E eles têm que continuar dizendo isso, Wagner, exatamente para poder continuar enganando as pessoas. É muito complicado o nível de enganação que a organização cria no ser humano. É muito complicado mesmo. Mas está aí o testemunho da irmã, e é um testemunho real. Ela entendeu que ela foi vítima do processo neurolinguístico, e é exatamente isso que acontece. Eu quero, deixa eu ver aqui, a Rosiane Cláudia, ela diz assim: o processo é tão profundo que você deixa de falar com pessoas que ama profundamente. Exatamente. Olha, eu quero parabenizar os irmãos hoje, porque hoje a nossa live aqui, a novela, está em altíssimo nível. Parabéns a todos os irmãos do chat. Isso aqui sim, dá até gosto fazer uma novela desse jeito. Fazer uma live desse jeito aqui, dá gosto fazer. Porque eu estou vendo os irmãos comentando em relação ao assunto. E isso é muito legal. Isso mostra clareza de pensamento de vocês, isso mostra educação, isso mostra respeito. Então, os irmãos, nessas duas lives de hoje, os irmãos estão de parabéns mesmo. Muito obrigado, e eu tenho certeza que a nossa irmã Luciana está assistindo e deve estar muito contente ao ver o apoio de vocês. Né? Essa participação aqui que eu estou fazendo com vocês ficou muito legal. A Rosiane Cláudia já foi. A Michele Grob, enganização é ótimo. A Marlene Rodrigues, Tony Morris só não usa tarja preta porque ele usa o uísque. O Wagner diz: amigos, espalhem esse novo nome que acabei de inventar. A verdadeira enganização. O Wagner sempre cunhando seus chavões. A Michele Grob diz: obrigado, Wagner. Mais uma para o nosso dicionário tejotiano. Guerrilheiro da resistência. Verdade, Rosiane. Fiquei anos sem falar com o meu avô porque acusaram ele de apostasia. O Richard responde a Rosiane. A Lila Martins: não se pode dar esmola a um pobre. Tudo para contribuição. É verdade. Pessoal, é exatamente isso que você está vendo e ouvindo. A irmã não está exagerando nada em mais, nada em menos. Eu acho engraçado que ainda tem TJs que passam por aqui e têm coragem de dizer que nós estamos mentindo, que nós estamos inventando história. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero voltar agora, já, dentro de 2 minutos, depois que eu terminar essa live, com o capítulo 3. Só que assim, irmãos, não demorem para voltar, porque eu fico perdendo tempo no comecinho. Então eu quero voltar já soltando a fala dela, tá? Quero trazer o capítulo 3, eu não sei quantos capítulos nós vamos ter, mas eu posso garantir a você que essa novela fará uma grande diferença na sua vida. É o testemunho real de uma pessoa real que viveu o que você vive. E muita coisa do que ela está falando aqui você não tinha identificado na sua vida, mas você agora está identificando, tá? Você está identificando. O mundo imaginário da torre, ela diz, ó, eu anotava tudo mesmo. Eu já conheço. A Alessia Junton, é muito triste, eu passei quase 3 anos sofrendo depressão. Desde que desisti, me sinto livre. Alexandre Bacelar. Nunca na minha vida, irmã Luciane, os irmãos, me senti tão traído na minha vida quanto descobri o engano. A Patrícia Xavier, minha irmã está sempre enjoada, fria e seca. Diz sempre, tem muita coisa para fazer, nunca tem tempo para nada, coitada. Chega a dar pena, infelizmente. E a Patrícia, que saiu da organização, tá aí feliz da vida, não é? Olha só, já está organizando a vida, arrumou uma excelente pessoa, que eles dizem que é mundano, não é? Mas não, arrumou uma excelente pessoa. Daqui a, acho que um mês já vai ter o seu primeiro bebê, o Enzo.
Grande beijo para você, Patrícia, e para o Enzo também, viu? Deus abençoe vocês. E tá vivendo a vida dela. Tá vivendo a vida dela ao lado de uma pessoa que ela ama, tranquilo. Agora a irmã dela tá lá, seca, enjoada, fria. Por quê? Porque tá sempre ali, tem que ficar escrevendo carta, tem que fazer campofone. Quando não é campofone, é carta, campo carta, campo carta, e assim vai. E vive aquele mundico. Testemunha de Jeová tem um mundico, sabe? E é um mundo que não vira, gente. Eu quero voltar com vocês, já agora, antes, porém, que vocês estão assistindo, mas outras pessoas verão depois. Eu preciso lembrar a você do livro Testemunhas de Jeová, que, é claro, é o livro que nos ajuda a patrocinar as nossas lives aqui, não é? Testemunhas de Jeová, proclamadores de um falso evangelho. Ancião, como que eu faço para adquirir esse livro? Vamos fazer o seguinte, você que pegou esse capítulo aqui e quer saber como você faz, dê uma olhadinha no capítulo 1 dessa novela, lá no final eu conto para você como que você vai adquirir. E uma coisa muito boa, tem a versão digital também. E a versão digital está numa promoção especial. Então não perde tempo não. Dá uma olhadinha no capítulo anterior ou no próximo capítulo que eu vou falar sobre o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. E não esqueçam também que o livro tem mais comentários, eu vou ler os comentários de todos vocês antes de eu terminar. Não esqueçam também que o livro Tempo do Fim está chegando. E o livro Tempo do Fim vai tratar de tudo aquilo que você aprendeu errado com as Testemunhas de Jeová. Você vai entender o Apocalipse, você vai entender grande multidão, você vai entender terra, você vai entender céu, você vai entender tudo nesse livro, tá bom? Azilda, por isso que a Pandi ajudou no processo de libertação. Quanto mais longe da mente Nelly desprezar, e melhor. O Richard respondendo a Silvia. A Silvia parabenizando a Patrícia. Michele Grob, quanto mais se anota as baboseiras dos discursos malucos, mais eficiente a imunização. É verdade. Porque uma das técnicas, né, que nós, inclusive, utilizamos como professores é fazer com que, pelo menos era, né, no passado era muito isso, mas era fazer com que o aluno anotasse, né, para que ele pudesse memorizar. Então, quando você escreve, você memoriza. Né? Lembra quando a professora falava que você tinha que escrever 100 vezes? Não posso correr na sala. Não posso correr na sala. A mão até doía. Não posso correr na sala. Não posso correr na sala. Não posso correr na sala. Mas aí, quando você terminava, que dava o sinal, você não corria na sala. Você levantava com calma, porque você sabia que você não podia correr na sala. Imunização cognitiva. Guerrilheiro da Resistência, que legal, irmã. Vivamos da melhor maneira possível. Nosso irmão Tenório, que bom, de pouco a pouco a casa está caindo e a torre desmoronando. A Silvia, eu tenho ainda um caderno cheio de anotações. O Richard, concordando com a Michelle, o Raízes Profundas. Andei lá um ano, por engano. É triste contrariar a própria consciência, Fernanda. Ele está falando aqui com uma irmã que chama Fernanda, que eu acho que eu pulei o comentário dela. Mas, vamos para frente. Se eu pulei, Fernanda, comenta no próximo, por gentileza, no próximo vídeo, tá bom? Ou então o nome dela é Fernanda, não sei. E o Richard Amaral dando risada. Pessoal, tô voltando. É virar o streamer, capítulo 3, agora. Branca de Neve deixa a torre depois de Bodas de Prata. Uma novela fantástica, sóbria, legal, que vai ajudar muita gente nesse canal. Segura que eu tô voltando. Não espere notificação. Não espere. Já sai dessa live. Quando terminar, você só passa o aplicativo de novo